Bom dia, quarto ano! Hoje vocês irão acompanhar mais uma aula. E a aula de hoje é de Ciências Sociais, que traz como assunto linguagens na história. Quando você está em sua casa, comunicando-se com a sua família, quando nós estamos na escola, interagindo nas nossas aulas, conversando uns com os outros, você costuma prestar atenção somente na fala? Ou você também observa os gestos, o movimento da cabeça, dos braços? Esses gestos também é um tipo de linguagem. Na pré-história, por exemplo, o homem pré-histórico, ele não conhecia a escrita, mas mesmo assim, ele conseguia se comunicar através de sons, de gestos e dos desenhos deixados nas cavernas, através das pinturas rupestres. É através delas que nós conseguimos descobrir como o homem pré-histórico sobrevivia na antiguidade. Então, aí também é um tipo de linguagem. Por isso, a todo momento, nós estamos nos comunicando uns com os outros, seja através da fala, seja através de um gesto, de um som, de um movimento corporal. Por isso, nós vamos identificar hoje na nossa aula de Ciências Sociais dois tipos de linguagem: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas o que é a linguagem verbal? Nesse momento, eu estou dialogando, conversando com vocês. Eu estou utilizando a linguagem verbal através da fala. Quando eu estou escrevendo no quadro, como também a imagem mostrada escrita, é um tipo de linguagem verbal. A linguagem utilizada nos livros, como esse livro aqui, O Pequeno Príncipe, é um tipo de linguagem verbal, a linguagem escrita. A linguagem também utilizada nas revistas, a linguagem escrita, no caso, a linguagem verbal. E a linguagem não verbal? Enquanto a linguagem verbal ocorre através da fala e da escrita, a linguagem não verbal é ao contrário da linguagem verbal. Ela pode ocorrer através de símbolos, de um desenho, de uma escultura, de gestos. E a partir deles, nós conseguimos ter uma forma de comunicação, mesmo sem ter nada escrito. Como, por exemplo, o semáforo. O semáforo é um tipo de linguagem não verbal. Não tem nada escrito, porém, as cores do semáforo nos fazem identificar o que deve ser feito. Por exemplo, vermelho, pare, amarelo, atenção, e verde, siga adiante. Conseguimos identificar somente através das cores. Essa escultura aqui, de Michelangelo. Essa escultura é um tipo de linguagem não verbal. Mostra Jesus morto nos braços de Maria. Eu consigo perceber a tristeza de Maria através desta escultura. É um tipo de linguagem não verbal. Essa imagem não tem nada escrito, porém, eu consigo identificar pelo desenho que nos diz que adiante teremos um posto de combustível. Porém,
Há momentos em que a linguagem verbal e não verbal se unem e acontecem ao mesmo tempo, como, por exemplo, as histórias em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos, acontece tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Nesse momento, passa a ser chamada de linguagem mista. No caso, o que está escrito faz parte da linguagem verbal e os desenhos, as imagens presentes dentro das histórias em quadrinhos seria a linguagem não verbal. Enquanto isso, podemos também observar esta imagem, que mostra um grupo de adultos conversando, interagindo. Neste caso, a fala seria a linguagem verbal e os gestos que estão acontecendo ao longo desse diálogo seria a linguagem não verbal. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar a diferença entre linguagem verbal, linguagem não verbal. Até a próxima!